amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos uma leitura bem interessante. Ela fala das situações dos espíritas, classificação dos espíritas, na verdade. Essa leitura está na revista O Reformador, do ano 132, número 2227, outubro de 2014. O nosso autor hoje é Richard Simonetti. Sem comentários, né? Ele é maravilhoso. Então ele faz uma pergunta, na verdade a leitura é sobre que espíritas nós somos. Ele faz quatro qualificações: os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos. Vamos lá? Começar a nossa leitura e nos definirmos aonde nós estamos locados. Então, o Espiritismo é sem dúvida a mais avançada mensagem oferecida aos homens desde o Evangelho, conjugando com as lições de Jesus a grande alavanca que deverá favorecer a promoção do nosso planeta na sociedade dos mundos. É uma honra estarmos em suas fileiras, oportuno, porém, em nosso próprio benefício, definir que tipo de espírita somos. Aquele que ajuda ou aquele que atrapalha? Já pensou nisso, caro leitor? É bom fazê-lo, a fim de que, quando a morte o transferir para o além, não venha experimentar decepções. Em O Livro dos Médios, capítulo 3, quando fala do método, Allan Kardec faz interessantes observações a respeito, estabelecendo que poderíamos situar como um teste a definir nossa posição na doutrina. Vejamos então que são espíritas experimentadores. É a primeira classificação. Eles creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosas. São pessoas que não se envolvem com o movimento espírita nem com as atividades do centro espírita. Comparecem às reuniões mediúnicas por curiosidade, simplesmente por curiosidade ou como exercício de diletanismo, uma distração, nada mais que isso. Não guardam assiduidade e nem compromisso, interessadas apenas no fenômeno. Pessoas curiosas, né? Tendem a afastar-se como fariam em relação a qualquer lazer por fastio. Cansei. Já vi tudo que me interessava, agora não, vou buscar outro brinquedo, né? Outra diversão. E aí vêm os espíritas imperfeitos. Os que no Espiritismo veem mais do que os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento sempre hostil. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Digamos, caro leitor, que um pessoal duro na queda. O contato com espíritos e a moral espírita cristã não repercute em seu comportamento, como se os que veem e o que aprendem não fosse com eles, evitando comprometimento zero. Não exercitam espírito de sacrifício, não renunciam aos seus interesses, não combatem suas mazelas, interessados em desfrutar, jamais em participar de atividades espíritas. Ou seja, querem benefícios, mas sacrifícios nenhum.
Olimpicamente ignora os apelos dos centros espíritas que frequentam no sentido de colaborar nas atividades filantrópicas, assumindo serviços voluntários. Imaginam que fazem um grande favor ao espiritismo comparecendo às reuniões mediúnicas ou estendendo alguns trocados para a obra social da entidade. Esses são os espíritos imperfeitos. E agora vamos ver a classificação de como são os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiada cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam o entusiasmo, porém não reflete nem deslumbra. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Menos mal haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências, mas infelizmente não é assim, né? Nós sabemos que as nossas energias a gente espalha por onde a gente passa, a gente contamina com boas ou com más energias aonde a gente passa. O pior é que sem quererem dão armas aos incrédulos que antes buscam a ocasião de zombar do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida, se tudo não é justo nem racional, mas como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidados lhes dá. Não se preocupam com o estrago que fazem. Vão passando, vão fazendo os estragos e vão seguindo em frente. São os crédulos que se deixam enganar facilmente por espíritos mistificadores que pretendem submeter os espíritas ao ridículo, quando tomam por revelações transcendentes as fantasias de médios fascinados, algo que infelizmente ocorre com grande frequência. Essa classe de adeptos favorece a formação de movimentos paralelos que giram em torno de médiuns reveladores que guardam aversão à participação nos movimentos de unificação doutrinária, porquanto pretendem singrar sem armas e sem amarras, sem disciplinamento pelo terreno da fantasia. Esses são os espíritas exaltados. São fantasiosos, se deixam levar facilmente. Agora vamos aos verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Não se contentam com admirar a moral espírita, que praticam e aceitam com todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, único que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendentes. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder que a obedecem. Importante destacar que Kardec situa por verdadeiros espíritas aqueles que veem no espiritismo um desdobramento do cristianismo. Compreendem que a moral evangélica é a base de uma autêntica religiosidade e o empenho de renovação é o grande recurso para uma participação autêntica e produtiva
nas lides doutrinárias, sempre empenhados em servir o Espiritismo sem se servirem dele. Então, amigo leitor, decidiu de que categoria está enquadrado? Precisamos pensar bastante, né, sobre essa informação que nós tivemos hoje. A gente rever nossos conceitos, a gente reavaliar nossos caminhos seguidos, para que a gente possa se classificar. E se não estivermos dentro dos verdadeiros espíritas, vamos mudar, porque nós estamos, inclusive, em tempos de mudanças para melhor. Vamos buscar o real sentido do espiritismo, do espírita, seguir as nossas convicções de acordo com o Evangelho e o Espiritismo, estudar bastante o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o livro Céu e Inferno e tantas outras obras maravilhosas que nós temos em nossas mãos. Então, amigo, se na última você se classificou, parabéns. Você pertence à nobre classe de espíritas conscientes de suas responsabilidades e dispostos a corresponder às expectativas da espiritualidade. Caso tenha guardado identidade com as categorias anteriores, seria bom considerar a incisiva afirmativa de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 48. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e a que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Dizem os mentores espirituais que o umbral está repleto de espíritas que esqueceram desse detalhe. Nós não vamos ser mais um, né? Então essa era a informação que eu queria passar para vocês nessa leitura de hoje, muito interessante por sinal, muito produtiva. Ela nos faz parar para pensar, analisar, reavaliar nossos caminhos, como nós estamos nos portando na religião espírita, como nós estamos repassando o que nós estamos estudando, quais são os nossos credos, e saímos mais firmes no nosso propósito dentro da religião espírita. Agradeço a companhia de todos, fiquem com Deus. Wanda Barros para divulgar.net. Até a próxima.